gente, eu sou Alexandre, sou professor também, sou professor do Departamento de Filosofia da UFSC. Estou gravando esse vídeo porque vi uma postagem da professora Juliana, muito tocada pela reação de vocês a uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Eu conversava com ela sobre uma experiência que tive logo antes da pandemia começar, uma experiência muito forte. A gente achou que ter um outro relato podia ser bom, né? Considerando que a gente está falando aqui de um evento terrível da história da humanidade, de um evento tão recente. Muita gente que esteve lá está viva ainda para nos contar em primeira pessoa, e incrivelmente um evento que a gente vê, quem estuda minimamente história, vê as raízes dele se repetindo na nossa frente, muito perto da gente, muito cotidianamente. Bom, eu estive em Berlim e fui... Berlim é uma cidade que a gente esbarra com todo um passado muito duro, muito recente. Para além do Muro de Berlim, eu queria organizar uma ida para o campo de concentração de Auschwitz, que foi o maior campo de concentração, mas que fica longe, fica na Polônia, na verdade. Eu não tinha tempo, então eu fui visitar um campo muito menor que Auschwitz, nos arredores de Berlim, chamado Sachsenhausen, 1 hora mais ou menos de trem, e mesmo ele sendo muito menor, foi uma experiência indescritível, assim. Era inverno, chovia, um dia feio, e anoitecia muito cedo, e nós, naquela penumbra, assim, pudemos visitar os lugares em que as pessoas viviam, eram empilhadas, o pequeno museu no local, e principalmente a fábrica, uma linha de montagem, de desmontagem, em que as pessoas eram empurradas para a morte e incineração. As pilhas de dentaduras, né, que sobreviviam ao fogo, porcelana, coisa e tal, que eram amontoadas todas lá. O negócio é difícil ainda de falar. E no dia seguinte nós fomos mais ao centro de Berlim e pudemos visitar um memorial pequeno às vítimas, às vezes esquecidas, né, os ciganos, também perseguidos pelo regime nazista, e principalmente o Memorial do Holocausto, que é uma obra muito poderosa arquitetonicamente. Olhem, por favor, no Google, né? São grandes blocos de concreto, lembrando lápides, e você circula entre aqueles blocos e a impressão de sufocamento é muito, muito forte. E nós fomos ao museu, né, embaixo desses blocos, e dentre, assim, muitas coisas, cartas, e uma carta, chorei por horas, assim, a carta de despedida de uma mãe
que para sua filha pequena, e dizendo que ela sabia que não veria mais a filha, sabia que estava sendo levada para um campo de concentração, e dava as últimas instruções para a filha. Foi um negócio assim muito duro, né? Muito duro, porque, lembrem-se, foi no final de 2019, começo de 2020, já estou perdido no tempo, e a gente já vivia uma experiência no Brasil em que a gente começava a perder a vergonha de falar que certos tipos de indivíduos deveriam morrer, deveriam ser metralhados, deveriam isso, que tortura é justificável sob esse ou sob aquele fim, e etc. E como eu disse, essa é a raiz de movimentos que sempre aconteceram, mas que foram levados ao grau mais alto, movimentos como o nazismo e como o fascismo. A ideia de que uma sociedade é composta por grupos e não é uma sociedade, e que algum desses grupos tem o direito de excluir os outros, né? Desde coisas muito pequenas, como vai embora daqui, se você não está contente, vai para sei lá onde, para Cuba, para Venezuela, ou sei lá para onde, como se as pessoas não pudessem e devessem reclamar de qualquer governo, não importa qual seja, ou de dizer que a oposição pode ser metralhada, ou isso ou aquilo. Bom, isso é difícil recuperar essas memórias, desculpem. Eu queria sugerir para vocês 3 filmes. Talvez o cinema seja a coisa que vocês podem usar para se aproximar ao máximo possível dessa experiência, porque ela não tem que ser pensada só, né? A gente tem que sentir o horror da coisa, se colocar um pouco na posição de horror, para não deixar esse sentimento morrer. Ser contra o nazismo e o fascismo não são só ideias, né? São sentimentos também. Então, bom, um filme chamado Ele Está de Volta. É um filme mais leve, assim, muitas vezes é quase uma comédia, mas exatamente por ser uma comédia, ou por vezes parecer uma comédia, ele nos lembra como coisas engraçadas, como falas que nos agradam, como falas que nos emocionam, nos fazendo nos sentir superiores ou melhores, ou isso ou aquilo, podem desembocar em falas assassinas. Um segundo filme chamado O Capitão, que é um filme sobre como a gente constrói poder mesmo em tempos de guerra, como a gente constrói, como a nossa vontade de se dar bem muitas vezes nos coloca contra os outros, nos faz fazer absurdidades em nome do nosso bem-estar. E o terceiro, talvez um filme estranho assim para vocês, a primeira metade dele talvez seja muito estranho, mas vale muito a pena a gente ver cinema diferente daquele que a gente está acostumado. Acho que vocês podem se arriscar a tentar assistir um filme muito, mas muito poderoso, chamado Vai e Veja.
a segunda metade desse filme, e talvez num certo sentido toque vocês mais ainda, porque ele conta a história de um garoto da idade de vocês. A segunda metade desse filme também é muito muito poderosa, muito emocionante, e emocionante num sentido muito radical da palavra, né? A gente não está falando daquela emoção que faz a gente se sentir bem o tempo todo. Lembrem, né? O mundo não é feito dessas emoções o tempo todo, e a gente não devia ficar viciado nelas, né? Então é isso, gente. Por fim, quero lembrar que a UFSC está esperando vocês, que a UFSC é uma universidade pública feita para receber todos os alunos, que ela adotou cotas, e a gente briga para manter essas cotas, para que ela não seja só uma universidade que recebe alunos que puderam estudar nas melhores escolas particulares aqui, ou com todas as melhores condições. Ela quer ser uma escola para todo mundo, e espero que eu possa conversar com vocês lá no futuro. Um abraço para todos.